Tem alguém me ouvindo? Estamos te Som. ouvindo sim. Amém. Tá bom. Eu achei que eu estava fora. Então, ok. Benção. Vamos começar. Bom, mais uma vez a paz. Eu tinha conversado com o Gabriel nesses dias, né, antes de iniciar a aula. E antes da gente entrar num conteúdo vamos dizer assim, mais substância, né, como diz o pastor Jeremias Pereira, na questão do feminismo e outras formas de abordagem que a sociedade nos traz a respeito de família, a gente decidiu dar uma sistemática mais, construir um alicerce, né, para que a gente possa entender e refutar, né, refutar as filosofias e as doutrinas criadas pelo mundo, né? Pela sociedade aí, que veio de vários outros países, porque, felizmente, o Brasil ele abraça as outras culturas com muita força e aí tudo vira moda aqui no Brasil, né? Mas, como cristão, a gente tem um norte a seguir, que é a palavra de Deus, e é nisso que cremos. E essa verdade ela tem que ser inserida em nós. A gente tem que crer naquilo que o Senhor nos ensina e aquilo que Ele administra aos nossos corações. Então a gente quer começar construindo um alicerce no entendimento nosso, como indivíduo, e o nosso papel na família, para depois a gente entrar nos debates filosóficos que cercam a sociedade. Então, conversando com o Gabriel, hoje a gente vai abordar 5 pilares ou os papéis que o marido deve desempenhar dentro de uma família, dentro do casamento. E aí, na próxima aula, se assim der certinho, a gente aborda a questão da esposa ou da mulher na família e a gente dá continuidade, ok? Então, hoje a gente vai abordar os deveres dos maridos. Então, os maridos que estão presentes já vão entender um pouco o que a Bíblia pensa e como ela coloca o marido dentro do papel do lar, da família, né? O que Cristo nos direciona. E as mulheres, como auxiliadoras, aquelas que são sábias, que edificam o lar, já vão entender também como ajudar este homem a desempenhar este papel que é necessário. Então, a importância da família em relação ao mundo de hoje, existe uma visão equivocada a respeito da família, como o relativismo cultural, percebendo que uma depravação desenfreada dentro daquilo que pode se chamar de casamento. Então, hoje a gente consegue ver alguns artistas. Vou dar exemplo do Will Smith, ainda fiquei sabendo esses dias, porque eu não acompanho muito, né? Eu acho que a maioria conhece o Will Smith pelos filmes que ele faz através, né, de Hollywood lá, é extremamente famoso. Eu fiquei sabendo que ele tem um casamento com um relacionamento aberto. Que é isso? É um relacionamento que não existe infidelidade. A esposa dele pode sair com outros homens e ele pode sair com outras mulheres, e é um casamento aberto. Não sei se isso é verdade, porque eu não fui checar a fonte, mas eu sei que esse tipo de relacionamento existe. E este tipo de relacionamento é abominável diante de Deus, né? É chamado de adultério. Então, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, isso é um relativismo, porque
a sociedade ela não tem nada como verdade absoluta, mas nós temos a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como verdade absoluta. Jesus disse: eu sou a verdade. Quando ele diz eu sou a verdade, ele quis dizer o que eu digo, ou a palavra que eu digo é verdade. Então, Jesus é a verdade. Entendendo isso e partindo desse pressuposto, vamos entender então qual é o papel e a função do marido no lar ou do homem na família. Os deveres do marido, é o primeiro tópico ali que a gente vai. Os deveres do marido. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar agora é ser o cabeça do lar, ok? Então, lá em 1 1 Coríntios 11:3 diz o seguinte: quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Eu acredito que para as mulheres, quando elas ouvem esse tipo de passagem, já causa até um desconforto, né? E dependendo do marido que a mulher tem, então o desconforto é maior ainda, infelizmente. Mas vamos esquecer um pouco do papel do marido e vamos entender o Cristo como um cabeça. Por que nós honramos a Cristo? Porque nós servimos a Cristo. E eu acredito que a maioria de nós faz isso de maneira voluntária e porque nós amamos o Senhor, aprendemos a amar Ele. Então, Ele, consequentemente, Ele nos ganha através do amor. Então, o marido, quando ele tem essa autoridade dentro de casa, dentro da família, ele não entra como autoritarismo ou um mero ditador. Esse homem, ele entra na família alcançando esse status de autoridade, ou de sacerdote, ou de cabeça da família, porque foi uma função, um dom, uma posição colocada pelo próprio Deus. Essa é uma verdade. As Escrituras declaram isso. O homem é o cabeça da família. Mas, através disso, para que ele ganhe esse posicionamento, ele precisa conduzir essa família em amor. Precisa ver o amor, precisa ver, a gente vê que a autoridade de Jesus não é uma autoridade ditatória, mas é uma autoridade de serviço. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim: olha, vocês me chamam mestres e senhor e fazem bem, porque eu sou. Mas se eu faço isso com vocês, então vocês vão e façam isso com uns aos outros. Ou seja, através do serviço que o marido precisa prestar com a sua família, seja externo ou seja dentro do casamento, dentro do relacionamento, ele consegue conduzir esta família e, através dessa condução, consegue o respeito da família. Ouvi o general Mourão dizendo uma vez que as palavras conduz, mas o exemplo arrasta. Então, o homem, no papel, ele tem que desempenhar um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de filho, para que, através deste exemplo, a autoridade dele seja reconstruída, seja colocada. Tem uma colocação que eu coloquei, nossa, uma colocação que eu coloquei é bem redundante. Algo que eu escrevi aqui no nosso material de estudo, o seguinte: é lógico que todo homem quer ser reconhecido, mas a grande maioria quer um encargo que eles nunca assumiram. A importância do assunto é destacada na expressão usada pelo apóstolo. Quero que saibas que não podemos ignorar os princípios divinos
para o funcionamento da família, e um deles é o homem como governo de seu lar. Então, assim, quando existe uma troca de papéis, uma inversão de papéis, fica meio confuso o governo dentro do lar, dentro da família. Mas para que esse governo aconteça, cada um precisa entender realmente a sua posição no papel da família. Vamos colocar como o apóstolo fala a respeito do corpo, né? A mão não é mais importante do que os olhos, o pé não é mais importante do que o nariz não é mais importante do que a boca. Todos têm a sua função. Então, pelo fato do homem ser a cabeça e a mulher ser aquela que ajuda, aquela que auxilia, isso não quer dizer que a mulher é menos que o marido, mas que ela tem uma função importante. Por exemplo, a mulher diz que é a sabedoria, a mulher sabe edifica o lar. Então, se ela edifica o lar, é ela que traz a sabedoria dentro de casa. E o homem, por ser o cabeça, ele não tem o direito de ser o ditador, mas ele tem que buscar conselho com a esposa, só que a palavra final recai sobre o marido. Vamos ver lá pedir para os irmãos abrir em Números, capítulo de número 30, verso de número 6. Números, capítulo de número 30, verso de número 6. Números 30, verso 6. O Renan tá presente aí, Renan Black? Não vi. Cadê o pessoal que já tá aqui? Renan, Não tá, pastor. não tá? Tem algum varão valoroso aí no meio de nós que possa ler? Tem o Tomás. Tem. Fala pro pessoal do microfone se apresentar. Acho que a maioria aqui é mulher, né, Gabriel? Nós estamos em minoria. O feminismo realmente está dominando. Eu tô quietinho aqui, Gabriel. Acabei de entrar. Aí, ó. Ó, o Tomás apareceu, rapaz. Tomás, querido, você pode ler para nós números? Pode, pastor. Só um minuto que eu vou pegar, porque eu não peguei. Tá, Vou pegar para abrir. Só um minuto, tá? tudo bem. Tem o Fábio Santana aqui também. Então, em Números, o Tomás ele está pegando a Bíblia, ele vai abrir lá para nós, Números 30. Vai mostrar realmente qual é o peso que traz a questão do homem ser o sacerdote de casa mesmo, né? Em relação à família. É números o que mesmo? 30, 30. verso 6. É só o 6? Não, do 6, a leitura é um pouquinho grande, do 6 ao 15, Tomás. Ok. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Tá todo mundo conseguindo ouvir? Tá, pastor? Conseguindo Também tá ok. ouvir certinho? Sim. Beleza, continuar. Verso 8. Mas, se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa que precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará.
qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que sairão de seus lábios será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas se seu marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Eles o confirmam por nada lhe disser quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá com as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem com sua mulher e entre um pai e sua filha moça que ainda vive na casa do pai. Obrigado, Tomás. Deus abençoe. Amém, pastor? Então, em Números, a gente percebe o seguinte: quando a mulher está com o pai, se você leu o anterior, quando ela vai diante de Deus, ou diante do profeta ou do sacerdote, e faz um voto de abstinência, jejum, alguma coisa, o pai, ele a proíbe, mesmo que ela fez diante do sacerdote de Deus, e o pai fica sabendo depois, ele vai e a proíbe, o voto é anulado. E a mulher está livre do pecado, porque ela fez um voto, mas não cumpriu porque o pai teve autoridade. Culturalmente, quando a mulher se casa, o pai geralmente leva a filha até o altar. Tendo o pai vivo, né? Ele entrega essa moça ao seu esposo, ou futuro esposo. Isso simboliza uma transferência de autoridade. Então, ela entrega a moça ao seu futuro ou o seu marido. Quando ela é entregue, essa transferência de autoridade sacerdotal é transferida para esse moço. Então, ela casa, tornando uma só carne. E sobre ela, pela direção da palavra, o marido passa a ser o cabeça. Então, olha como é perigoso quando o marido não exerce a função de sacerdote e cabeça do lar espiritual na vida da mulher. Lógico que Deus vai julgar de maneira justa o marido que é negligente e que não exerce o governo de maneira correta, direcionada pela Bíblia. Mas se ela faz esse voto e o marido anular, está anulado. Mas se ele ficar em silêncio, os votos dela têm que ser cumpridos até o dia que ela determinou em relação a isso. Então Deus leva realmente a sério o homem como cabeça, assim como Cristo é a cabeça do homem e Deus Pai é o cabeça de Cristo. Então a gente precisa agora começar a entender a importância e a seriedade como Deus trata no casamento o sacerdócio e a responsabilidade do homem ser cabeça do lar. A Bíblia vai dizer que se o homem e uma mulher tiver brigado, as orações deles são anuladas, está lá em 1 Pedro. As orações deles não são ouvidas. Cheguei até a testemunhar no culto de casais, né, que eu falei que estava no pé do monte, que eu ia subir, aí virei para minha esposa e falei, olha,
você me perdoa, mas você está errada. Aí subi lá, comecei a orar e nada acontecia. Por que nada acontecia? Porque eu estava brigado com ela. E quando Deus trouxe uma palavra de correção para mim no monte, ele diz: te mandei eu andar junto. Ou seja, desculpa, para que a oração minha fosse ouvida, não que Deus não escuta, escutar é uma coisa, ouvir é outra. Por isso que Jesus fala assim: Pai, graças te dou, porque sempre ouves a minha oração. Jesus faz essa oração de frente para o sepulcro de Lázaro. Aí ele fala assim: mas eu faço isso para que eles creiam que o Senhor me ouve. Então Deus escuta a nossa oração? Escuta. Mas ele vai ouvir, o ouvir aqui é atender as nossas orações. Então eu preciso me posicionar como sacerdote, como cabeça e como aquele que governa bem a minha casa. E o governar aqui não é uma ditadura, vou frisar de novo e vou chover no molhado, não é uma ditadura. O governar aqui é cuidar do meu lar, é fazer com que a minha esposa se sinta protegida, tanto espiritualmente como fisicamente. E eu não vou abusar desta minha posição que Deus me colocou para querer tirar proveito disso. Mas eu vou realmente exercer a função que Deus me colocou para que seja feito com excelência e não de qualquer jeito. O segundo pilar aqui, a segunda posição que o homem tem que ter dentro do lar, o marido deve ter como deveres, e quando se fala dever é dívida, né? É de amar a sua esposa. E aí, diz o seguinte: gosto de uma declaração de John Stott, né, que exprime bem isto. O amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Ou seja, o casamento ele é voluntário, ninguém é obrigado a casar. O casamento ele acontece de forma voluntária. A partir do momento que eu faço votos diante do altar, eu preciso cumprir com esses votos, né? E aí, Cristo me pede para que amar a minha esposa seja sacrificial, né? Aqui, em Efésios 5:25 diz o seguinte: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E em Colossenses diz o seguinte, 3:19: maridos, amai a vossas mulheres e não trateis asperamente. Isso aqui, esse asperamente é uma parte onde eu acho que pega muito no casamento. Porque é mais fácil. Eu lembro que o pastor Cláudio Duarte falou que quando ele buscava a mulher dele no salão de cabeleireiro, ele fingia de conta que fosse uma amiga, uma cunhada, porque ela falava que estava saindo, chegava lá, ficava mais meia hora ou 40 minutos no salão. Então, ele falava assim: se eu pensar que é a minha mulher, eu vou brigar com ela. Se eu pensar que é a mulher dos outros, então eu tenho mais longanimidade com a pessoa, né? Não vou brigar e nem nada. Então, quando o Senhor nos instrui como marido a amar a esposa sacrificialmente, se a gente for na Bíblia e entender esse amor, Jesus, lá em Romanos, Paulo escreve que Jesus, ele morreu pela igreja antes que a igreja fosse santificada, antes que a igreja fosse regenerada, antes que a igreja fosse justificada. Ele morreu pela igreja enquanto a igreja ainda era inimigo de Deus, estava em pecado.
Então, aí a gente começa a pensar assim, como cético, fala assim, pô, então por que que ele morreu, né, pela igreja? Qual foi o que ele viu para se entregar para a igreja sendo inimiga, né? O povo sendo inimigo, se entregar com amor ali na cruz, passar tudo que ele passou de maneira sacrificial, literalmente. Porque ele viu a igreja o que ela se tornaria e não o que ela seria. Vou repetir, ele viu na igreja o que ela se tornaria e não o que ela seria, não o que ela viesse se tornar, desculpa. Então, quando a Bíblia chama a responsabilidade do homem para amar de maneira sacrificial, eu tenho que entender que eu estou casando com uma mulher que não é perfeita. E a mulher, igualmente, ela está casando com um homem que não é perfeito. Então, amar de maneira sacrificial é olhar para o outro ou para a outra de a maneira que ela vai se tornar. Por quê? Num casamento, é um pelo outro, um vai melhorando o outro. Aquilo que me falta, a Ana me completa. E aquilo que falta para a Ana, eu completo ela. Isso é um casamento. Casamento de cônjuge é aquele negócio de andar junto, entrelaçado. Por isso que é uma só carne. Os dois andam junto, entrelaçado. Por isso que se faltar um, pende muito para um lado. Se faltar outro, pende muito para o outro lado. Então, para que haja um equilíbrio, para que uma casa seja... Eu costumo dizer para a Ana que a casa tem que ser um pedacinho do céu. Eu preciso sair do meu serviço e querer correr para minha casa, sabendo que lá eu vou encontrar paz, que lá eu vou encontrar descanso, que lá às vezes eu vou até ter que encontrar um colo da minha esposa, né? Lá eu vou ser abraçado, vou ser amado, eu vou ser querido, eu estou sendo esperado. Não tem presente melhor quando você chega dentro de casa, os filhos vêm correndo te abraçar, a esposa dá um sorriso, você vai até ela e a cumprimenta, né? Ou seja, um abraço, um beijo também, junto com os filhos, ou com, no meu caso, a filha. Isso é restaurador, isso renova, né, as suas forças. Quando você tem quando você passou no serviço um pouco de estresse, e geralmente o trabalho é estressante, porque o mercado de trabalho ele te cobra, te cobra, te cobra. Ou diferente também daquele marido que às vezes está desempregado. Infelizmente, o mercado de trabalho hoje ele é disputadíssimo, né? Com a automatização das máquinas, diminuiu muito a mão de obra. Hoje, o trabalho de 15 homens a máquina faz, e precisa só de um homem para comandá-la, né? Então, às vezes, precisa ter também a compreensão da mulher e dos filhos dentro de casa, do marido que realmente está ali desempregado por um período, mas ele está buscando uma forma de trazer o sustento. E o sustento é a obrigação do marido. Pela luz da palavra, pela instrução das escrituras, é obrigação do marido. Obrigação primária. Não que a mulher não possa trabalhar fora, não que ela não possa ganhar mais do que o marido, não que ela não possa sustentar a casa, mas a obrigação primária, a instrução bíblica do sustento de casa é responsabilidade do marido. E se esse, então, estiver fazendo corpo mole, ele será cobrado diante de Deus, porque a responsabilidade foi dada a ele. Tá? Então, o amar a esposa de maneira sacrificial é manifestar os frutos do Espírito. E isso eu aprendi na prática. Porque quando a gente vê um casamento, a gente acha que é aquela coisa
realmente é aquele romantismo todo, né? De cinema, na cerimônia, na lua de mel, mas na vivência no lar, a gente descobre que os defeitos da pessoa é acentuado e as qualidades também de ambos. E aí é onde entra os frutos do espírito. Eu preciso ser longânimo, eu preciso ser benigno, eu preciso amar e eu preciso exercer domínio próprio. Por exemplo, quando eu casei com a Ana, ela tem só irmãs. Ela não foi criada com irmãos. Então é ela e mais duas irmãs. Num determinado período, a mãe divorciou do pai, então ficou ela, a mãe e as duas irmãs dentro de casa. Então, o convívio, o relacionamento de mulheres, por mais áspero que seja, às vezes, eu não sei, eu não me recordo muito de brigas que a Ana me relata, né, que teve com as irmãs. Mas mesmo assim, eu acho que é menos truculento do que quando é convívio com o homem, né? Porque o homem ele é mais truculento, ele não pensa muito, fala mais alto, fala mais grosso, quer se impor mais, e a mulher ela já é mais sensível, já é mais emotiva, né? A maioria das mulheres são assim. Mas eu já vim de uma criação diferente, né? A minha mãe ela teve 11 irmãos, sendo que 8 eram homens. Então a minha mãe cresceu jogando bola, ela cresceu trocando soco, né, com os irmãos dela. Então eu me lembro que das vezes que eu apanhava da minha mãe, eu apanhava, parecia um homem me batendo. Ela me dava murro, me dava soco, me dava pontapé, né? E em casa a gente era meio que italianos, né? Falava alto, a discussão era alta, com muita energia. E eu não desrespeitava minha mãe, a gente nunca, jamais desrespeitou ela com palavrões, mesmo não sendo cristãos, né? A gente sempre aprendeu, a gente era cristão católico, né? Então a gente sempre aprendeu benção tio, benção avó, benção pai, benção mãe, mas na discussão era com muita energia, com a voz muito alta, né? E vocês vê o Caio, né, quando fala lá, voz alta. Eu, às vezes, também tenho que controlar quando eu estou com o microfone, porque a voz vai lá em cima. E eu lembro que quando eu casei com a Ana, a gente tinha algumas discussão e eu começava a subir o tom da minha voz. Logo ela estava chorando. Eu falei, por que você está chorando? Ela falou, porque você está gritando comigo. Não, mas espera aí, eu não estou gritando com você, eu estou falando alto. Eu não estou gritando. Ela falou, não, você está gritando comigo. E chorava e aí terminava a discussão. Quando acontecia isso, eu ficava mal. Por quê? Porque eu havia me convertido, a gente casou já cristão, crente. Então ia lá e pedia perdão para ela. Passava um dia ou outro, a gente ia debater alguma outra coisa, eu subia o tom de voz e ela voltava a chorar, e eu pedia desculpa, e ela falou uma vez assim para mim, falou assim, olha, as nossas discussões é como uma parede e um prego. Você vai lá, grita comigo, aí é o prego na pregou. Quando você pede desculpa ou perdão, tira o prego, mas o buraco ainda está lá. Então, ela quis me dizer assim, as feridas ainda continuam. Então, me propus a orar. Falei, Senhor, eu sou cristão, convertido, e isso era uma cultura que estava em mim, já fazia parte do meu hábito. Eu não fazia isso por maldade, mas acontecia. Então eu comecei a orar dentro daquilo que é o fruto do Espírito, sobre domínio próprio. Comecei a orar então ao Senhor a respeito disso.
E aí, então, eu consegui modificar isso. Vou falar para os irmãos 100% ninguém consegue, porque vai leva um tempo. Então, você vai, é como se fosse o fruto realmente. De verde, você vai para maduro. Mas eu consegui mudar isso. Então, hoje, eu e a Ana temos a discussão, mas na maioria das vezes, não altero, não subo o tom de voz. Por quê? Porque eu vi que isso estava prejudicando meu relacionamento. Aí entra na segunda passagem que a gente leu. Não tratai a sua esposa de forma áspera, né? Aqui, ó, em Colossenses. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Então, eu na posição de marido, eu não posso tratar a minha esposa de maneira áspera. Eu tenho que ter sabedoria de como conversar, de como tratá-la. Então, isso engloba também a questão de amar a sua esposa sacrificialmente, estar disposto a morrer por ela, ou dar a vida por ela, porque foi isso que Cristo fez, e tratá-la de maneira cordial, de maneira educada, porque por mais que a gente esteja casado, que nem no meu caso, eu estou indo para 12 anos, depois a Ana vai brigar comigo se eu errar na matemática aqui, ou mais de 12 anos, não é porque eu já tenho convívio, que eu já tenho liberdade, né, de ver, de convivência com ela, que isso me dá o direito de maltratá-la ou de falar com ela de qualquer maneira. Eu preciso olhar para ela e tratar ela cordialmente. E, ao mesmo tempo, ela também me tratar cordialmente, respeitando o meu papel como cabeça, mas também podendo falar para mim de maneira sincera onde eu estou errando. E eu ouvir, entender e melhorar o meu relacionamento com a minha esposa. Vamos andar, porque senão vai ficar tarde. Aí no terceiro aqui, esse aqui é o que mais pega. Marido, ser amante, aí eu coloquei entre parênteses aí, se vocês observar, sexual, de sua esposa. Aí lá em 1 Coríntios 7, 3 e 4. Se alguém quiser me interromper, fica à vontade. Gabriel, se quiser acrescentar alguma coisa, meu irmão, para me ajudar aí, fica à vontade, tá bom? Amém, pastor, amém. Até aqui, ok? Tem alguma pergunta? Posso prosseguir? Ou fale-se agora, ou fale-se depois. Não cale-se para sempre, não. Vamos participar. Boa. Vamos lá. Ser amante sexual de sua esposa. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios 7, 3, 4. Em relação ao casamento ou a relação sexual, isso aqui pega muito. Nos últimos dias eu tenho visto ali no Store, ali no Instagram, alguns videozinhos, tem uma brincadeira do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, que a mulher sábia, ela edifica o lar. Acho que para quem já assistiu já está até dando risada, né? Porque o Cláudio Duarte é o artista, né? Para fazer dar risada é com ele mesmo. Só a voz dele já faz você rir. Ele fala assim: a mulher sábia edifica o lar. Aí ele fala assim: tem alguma mulher sábia aí? Levante a mão. Daí as mulheres levantam a mão. Então as mulheres sábias aí, levanta a mão. Sou sábia, então levanta a mão. Mulher sábia edifica o lar, levanta a mão.
Aí ele fala assim: o que o seu marido mais gosta de fazer com você? Aí elas começam a pensar, né? E por alguns segundos ela já logo entende o que o marido gosta de fazer com ela, o que ele mais gosta de fazer com ela. Daí ele fala: é isso mesmo, é o sexo. E aí ele joga uma segunda pergunta: o que vocês menos fazem? E aí, né, a mulher responde conscientemente que é o sexo. E aí ele fala assim, então, você tem que fazer, né? Aí ele brinca, ele fala assim, ó, o que o seu marido mais quer é que você pegue ele à força, né? Grita com ele e estupre ele. É bem essa palavra que ele usa. Então, a Bíblia, ela dá importância a isso. O Senhor dá importância a isso. O sexo. Por quê? O homem, ele é atraído por aquilo que ele vê. Então, a maioria do homem escolhe a mulher por aquilo que ele vê. E para que ele resista a essa tentação, ele precisa que a mulher possa se entregar a ele. E a Bíblia vai dizer que ela não. Aqui, ó, no versículo vai dizer o seguinte: assim também, aqui na parte da mulher, né? A esposa a si mesma. Peraí, desculpa. Assim também o marido deve amar a sua esposa, a mulher, com o seu próprio corpo. Quem ama. Oh, desculpa, estou no errado aqui. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Ele está falando literalmente de sexo aqui. Semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu marido. Poder sobre o seu próprio corpo. Ou seja, quando acontece o pecado lá no Éden, a palavra que é usada lá, que a mulher seria governada pelo seu marido, está lá em Gênesis, acho que é 2:15, se eu não estou enganado. Ele tá usando uma figura de linguagem de igual um predador. Um predador quando está olhando para caça mesmo. É literalmente assim. Parece até meio que vulgar. Mas se a gente for ver, é realmente isso que acontece no casamento. O marido, ele é quase que insaciável, não digo no mesmo dia, né? Porque esquece, a não ser que ele está à base de medicamentos. Mas se a mulher todo dia procurar o seu marido, a maioria dos maridos vão querer corresponder à sua esposa, porque ele sempre vai querer sexo. Já a mulher, ela é diferente. O pessoal fala, um ditado antigo vai dizer que a mulher é igual um fogão a lenha, né? Você tem que ir lá cortar a lenha, separar, limpar a lenha certinha, preparar o fogão, colocar a lenha, pôr o fogo, ficar soprando, abanando, para que depois que pega fogo aí, esquece, né? E mais ninguém apaga. Só que o marido muitas vezes não faz isso no casamento, né? Isso serve, eu acho que para todos nós. Eu me incluo nisso. Aí vem na questão de amar a mulher, né? De você tratá-la bem. Então a gente precisa, como homem, nesse sentido de vida sexual com a esposa, realmente começar a preparar, né? A soprar, elogiar pela manhã, talvez pegar uma flor no meio do caminho e trazer para a esposa que gosta de flor. A minha esposa, por exemplo, ela não gosta muito de flor, ela gosta de ver, mas ela não gosta de ter. Mas de alguma forma, adular a esposa, para que à noite ou logo de manhã antes de sair haja
esse relacionamento sexual é muito importante no casamento, porque a intimidade é algo que desperta também a cordialidade, tanto do homem para com a mulher e a mulher para com o homem. A gente pode perceber que dia que teve um relacionamento sexual, foi bom, foi prazeroso, foi legal, você trata melhor a sua esposa. E a sua esposa também trata melhor você, marido. Então é importantíssimo que haja relacionamento sexual. E o homem, ele tem que tratar, aqui eu coloquei assim, ser amante. Por que amante? E é uma coisa que a minha esposa cobra muito. Esses dias a gente estava conversando. Foi uma conversa muito boa. Nossa, extremamente legal, assim. Que há muito tempo a gente não tinha. O amante, ele costuma ser sedutor, né? Quando a gente está galanteando a mulher, a gente não chega com tudo. Acho que aqui todo mundo é adulto, né? Depois que casa, a gente já vai metendo logo a mão, já vai sendo uma coisa mais grosseira, né? Vai até invadindo a privacidade da mulher. Mas aqui o ser amante, o que a Bíblia instrui o homem, que a gente tem que ser mais romântico, mais amante, né? Até poetizar, não sei, falar umas palavras que surtam efeito, porque a mulher ela é atraída por aquilo que ela ouve, por isso que ela é mais sentimental e mais frágil. Então, se ela é regada de palavras que a seduz, né, realmente no final a gente alcança a vitória, vamos dizer assim. Então, o homem precisa ser o amante. O que o amante faz? Ele é sedutor. Se a gente for pensar no filme, um filme assim, bem. Quando existe a figura do amante, ele vem com flores, ele passa perfume, é aqueles que têm cabelo passa gel, ele se produz para a mulher, ele prepara o ambiente. Então, quer dizer, voltando na figura do fogão a lenha, ele preparou a lenha, ele preparou o fogão, para que na hora que pegue fogo, realmente a relação seja boa, seja agradável, seja prazerosa. Porque Deus fez isso, né? Eu ouvi um pastor, eu não lembro que pastor que era, fala que quando Deus fez o homem, fez a mulher, na hora de fazer os órgãos genitais, ele não falou assim pro diabo, ó, vai lá e põe o genital do homem, põe lá o genital do... Não, o próprio Deus fez desta forma, para que acontecesse desta forma. Então, o sexo é importantíssimo no casamento. A intimidade é importantíssima, até para o bom convívio do casal dentro do lar. Ok? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Senão eu vou avançar aqui. Vou para o quarto. E aqui é Pastor, onde pega. Oi? sobre isso também, a própria Bíblia orienta a gente em relação a fazer algum voto, alguma coisa relacionada à abstinência sexual, para que tenha como um acordo, né? Para que não Uhum. venha ter tentação aí em relação a esse sentido, né? Sim, é verdade. Tem a passagem em. Nossa, não vou lembrar de cabeça. Gabriel, vê se você acha essa passagem para nós, por gentileza, que fala que para que a gente comece a gente tem que orar. E aí as orações e o jejum pode ser interrompido para que os dois se relacionem, tenham relações sexuais, para que eles não sejam tentados, então novamente a orar. Tá, espera um pouquinho. Tá. Enquanto o Gabriel vai pesquisando para a gente,
eu vou entrar aqui no sentido de ser provedor, número 4 aí da nossa lição. Ser provedor. Assim também, eu estou lendo em Efésios, né, 5, 28 a 30. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Em Provérbios 24, 27 diz... Não, vamos nesse primeiro aqui, depois eu vou para Provérbios. Esse primeiro aqui ele quer dizer o seguinte: o homem e a mulher é uma só carne. Ninguém em sã consciência, ou que não esteja fazendo um voto, um jejum, quer passar fome. Se tem algo que a nossa natureza puxa com mais força, é a questão do alimento. A primeira coisa que um ser humano, quando nasce do útero da mãe, a primeira coisa que ele vai fazer é mamar. Então, isso nos puxa com violência. Então, aqui quando diz que o homem é provedor e ele é uma só carne, ele entende que a esposa e a família faz parte dele, então ele vai se esforçar, vai lutar, vai brigar ao máximo para trazer os recursos necessários para o sustento da sua família. Então, eu sou contra o marido, lógico, desde que haja um comum acordo, tá? Então, entenda a minha colocação aqui. Eu sou contra o marido que fica escolhendo trabalho. Eu sou técnico de segurança do trabalho. Então, eu só aceito trabalhar na minha área. Se tiver faltando comida em casa, se eu tiver que sair na rua pegar papelão em latinha, eu vou pegar papelão em latinha. Se eu tiver que trabalhar de servente de pedreiro, se está faltando comida na minha casa, eu vou trabalhar de servente de pedreiro. Se estiver faltando comida na minha casa, eu tiver que trabalhar de pintor, eu vou trabalhar de pintor. Ah, tá. Pode ler para a gente, Gabriel. Aí eu já volto na onde eu estava. Então, a passagem lá é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amém. Essa palavra final, incontinência, ela é bem forte, né? Incontinência quer dizer falta, né? Então, assim, tanto o homem não pode faltar com a mulher, e está falando literalmente de sexo, quanto a mulher não pode faltar com o homem, a não ser por mútua concordância, né? Ambos concordar a respeito disso. Ok? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quer acrescentar, Gabriel? Não, pastor, só ia falar aqui, acrescentar também que assim, a gente às vezes tenta aconselhar alguns casais, e casais às vezes que vêm pela internet, que a gente não tem intimidade, não conhece, e às vezes acontece muito da esposa, ou até mesmo para o marido, mais comumente a esposa, falar assim, olha, a gente não tem relação há quase, sei lá, 3 meses, 4 meses, já que a gente está falando da parte sexual mesmo, né? Então a gente pode falar abertamente aqui. A gente não tem relação há tantos meses, a gente praticamente não tem relação, né? E a gente vê muito claramente o seguinte, às vezes existe uma falta de informação aqui do que está acontecendo, né? Porque assim, se o seu marido não está tendo relação com você há 6 meses, ele está se resolvendo de outra forma. E aí entra isso aqui que Satanás quer fazer, né? Ele quer fazer com que o seu casamento tenha uma relação incontinente, acho que é assim que fala, para que você possa acabar se resolvendo de outra forma. E aí entra pornografia, aí entra adultério, aí entra uma série de coisas. Então,
fato isso tem que... Eu me casei com um pensamento bastante errado com relação a isso aí, viu? Eu tinha um conceito que parece que o sexo, ele tinha que estar num lugar de muito menos importância do que o que ele deveria, o que eu entendo que ele está hoje. E aí, ao longo das crises, eu fui percebendo que não, que na verdade eu tenho que olhar para isso com muito mais carinho, inclusive, do que outras coisas. Então, realmente é um tema muito, muito, muito importante. Inclusive, a gente pode até mais para frente, Gabriel, a gente fazer uma lição mais a fundo a respeito disso. Não sei. É um tema que pode Sim, ser. com certeza. Eu acho muito, muito válido. Inclusive, quando a gente for também abordar em relação ao feminismo, também tem esse distúrbio, né? Essa saída também em relação ao sexo, a maneira da mulher se relacionar com o homem, o feminismo também, ele deturbou bastante isso. Então, voltando aqui, tomando a questão de ser provedor, então, é igual eu falei, a primícia, o primeiro é o homem. Eu me lembro quando eu casei com a Ana, eu trabalhava de empilhadeirista dentro da Bosch, eu era terceirizado pela firma lá, Rondini, e o meu salário em 2007 era, acho que em 2007, era R$ 780. 2009, tá, obrigado, 2009, R$ 780. E ela era concursada da Infraero, trabalhava no aeroporto, né? Ganhando 3 vezes mais do que eu. E eu falava para ela, né? Eu não me sentia confortável dentro de casa, não pelo a questão do machismo, mas sei lá. Eu desde os 11 anos eu trabalho. Eu comecei a pegar a caixa de tomate no Ceasa, carregar nas costas. Então eu sempre tive assim um dinheirinho para eu fazer as minhas coisas. Quando você casa, você adquire muito mais coisas, né? Você adquire uma casa, você adquire um carro, você vai conquistando algumas coisas, né? Conforme vai surgindo as necessidades e também você vai crescendo. Para constituir uma família, você precisa ter uma estrutura para atender a necessidade e a demanda da família. Mas ela ganhava 3 vezes mais que eu. E aquilo me incomodava. Até que a gente abriu a conta conjunta, até que ela falou assim, não, vamos, a gente sentou, conversou, ela sabia que isso me incomodava, falou assim, não, vamos abrir a conta conjunta. O meu dinheiro é seu e o seu é meu. Falei, nossa, show de bola. Como é que o pessoal brinca? Casa, comida e roupa lavada. Mas mesmo assim aquilo me incomodava. Aí eu comecei a tentar entrar na Bosch, tentei entrar em várias empresas. E a gente orando. E aí o telefone dela ligou, depois de 3 anos, ligaram no telefone dela perguntando se eu não queria trabalhar na Ródia, direto pela empresa. E aí ela falou, não, ele quer sim, eu nem estava sabendo, né? Eu falei, não, quer sim, quando é entrevista, marcou a entrevista para mim, tudo tal. Quando eu cheguei do serviço, ela falou assim, ó, você tem uma entrevista na Ródia lá para trabalhar, para entrar de almoxarife, direto pela empresa, tal. Fui para lá. Aí o meu salário melhorou bem. Ainda não tinha alcançado dela, porque ela ganhava bem na época, ela ganhava muito bem na época. Mas eu já me sentia assim, mais provedor, que é a função do homem. Apesar de eu não ter o conhecimento a fundo da questão do papel do homem como provedor, eu já me sentia assim, mais responsável, falando assim, pô, realmente eu estou ajudando, eu estou ajudando a pagar as contas, o meu salário agora faz, acrescenta, soma, né?
Porque os 780, por mais que acrescentava ou somava, era muito pouco. Era muito pouco na questão de constituir família. E eu lembro que quando eu mudei na casa que a gente vive hoje, que no caso era a casa dela, eram 3 cômodos, a casa não estava acabada, o terreno era tudo areia, terra, e a gente precisava construir. Então a gente não conseguia construir, a gente não conseguia começar a estruturar para a gente ter a nossa família, né? Os filhos e tal. E aí isso me incomodava demais. E eu fazia muita hora extra na Bosch na época. Passava segunda a segunda lá para tentar melhorar o salário. Aí quando eu entrei na Rodia, melhorou, aí tive algumas promoções e graças a Deus hoje eu tenho um bom salário, graças a Deus. E já não trabalho mais de almoxarife. Hoje eu sou líder de controle de emergência da Rodia, né? Bombeiro líder. Então hoje eu tenho um bom salário lá e consigo desenvolver, eu consigo realmente incorporar esse papel de provedor da casa. E isso não me faz passar por cima da minha esposa de maneira alguma, por ganhar mais que ela hoje. De maneira alguma. Isso me faz assim, me sentir pleno e completo. Isso me traz satisfação. Eu me sinto satisfeito nessa área como provedor do meu lar. E isso até cansa a minha esposa. E a conta continua sendo conjunta. E toda vez que eu vou gastar, eu sou mais gastão do que ela, por incrível que pareça, né? Geralmente é o contrário, a mulher gasta mais e o marido gasta menos, ele é mais controlador. Não, eu já sou mais gastão, ela já é mais controladora. Tudo que eu vou comprar, alguma coisa que eu vou comprar, uma coisa que eu vou fazer, eu chego para ela e falo assim, ó, pô, tô a fim de comprar isso aqui, não sei o que, não sei o que. Ela fala, não. Ela fala, não, pô, mas eu queria, tal. Às vezes eu pensei, às vezes não. E eu acabo assim, eu e ela acaba entrando num comum acordo, vendo que aquilo que eu queria comprar, às vezes, não é prioridade, não é necessário. Então, ela acaba me convencendo e eu acabo me convencendo também de que aquilo não é prioridade. Então, a gente fala, não, deixa para lá, né? Compra numa outra oportunidade. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que vai, que nem ela tem o salário dela, ela está afastada pelo INSS, por causa do tratamento, ela tem o salário dela, mas esses dias ela estava conversando comigo e falou assim, pô, vi uma calça assim, modelo tal, não sei o quê, né, e tal, eu posso comprar? Tipo assim, ela veio falar para mim se poderia comprar. Eu falei para não, compra. Poxa, né? Se você tá precisando da calça, o modelo te agrada. Eu nem sei que modelo que é, ela falou tantas vezes, mas eu já esqueci. Que modelo que é? Hã? Mob? Eu não entendi nada. Tá falando em línguas. Isso é igual, você pergunta tudo pra esposa, igual eu, cara. Eu pergunto. A cabeça dele é melhor do que a minha, porque eu esqueço tudo. É isso aí. Aí ela... Pode falar, Gabriel. Não, acho que cortou aqui, eu falei, é isso mesmo, cara. Eu nem me arrisco falar datas, eu saio perguntando tudo pra ela. Eu também. Ela escreveu aqui, ó, Mon. Eu nem sei que modelo é Não esse. tenho a menor As ideia do que seja isso. as Pra mim, mulheres calça devem jeans é saber. calça jeans, gente. Calça jeans. Esse Mon, ela disse que é um pouquinho mais larguinha, que não tem. Ela explicou os negócios lá, não tem elastano, não tem sei lá o que e tal, sei lá, é mais confortável, sei lá. E ela quer comprar. Eu falei, compra, pô. E se a gente for ver, pô, a gente pensa o seguinte, pô, eu trabalho, eu não tenho direito de tomar um suco, eu trabalho, eu não tenho direito de ir num restaurante, eu trabalho, eu não tenho direito de comprar um tênis.
Mas quando você vê que você tem responsabilidades na família, em casa, a prioridade é outra. Você fala assim, a primeira prioridade é as contas estão pagas? Ok. Tem comida na mesa? Ok. Agora eu vou ver se eu posso comprar um tênis, uma calça, um boné, um sapato, um perfume, um sei lá o quê. Então, quando eu passei a ganhar a mais, eu me senti completo. Eu falei, poxa, agora eu tô sendo homem, macho, agora eu sou provedor, agora eu posso bater na mesa. Brincadeira. Mas é mais ou menos isso. Aí, se a gente vai em Provérbios, que é o livro escrito pelo sábio Salomão, ele vai dizer o seguinte: não construa lá Provérbios 24, 27. A aula vai até que hora, Gabriel? É 1 hora de aula? Em teoria, quando a gente faz presencial, a gente faz 1 hora, né? Então a gente estaria chegando aqui no fim, aqui, porque a gente começou aos 45, mais ou menos. Mas como é a distância, né? A gente consegue dar uma esticadinha, se o pessoal tiver um pouquinho de disposição. De repente a gente consegue esticar um pouquinho até as 10. Tá. Eu vou ver se eu consigo até terminar. Até as 10 eu termino. Eu vou acelerar aqui. Então, a gente vê em Provérbios aqui, ó, 24, 27. Olha o que o autor escreve. Não construa a sua. Não construa a sua casa, nem. Opa, tá ruim aqui. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Ele quer dizer o seguinte: não case se você não tem como sustentar a sua família. É literalmente isso. Não construa sua casa, e está falando questão de família, né? Nem forme o seu lar até que as suas plantações, que é o recurso, né, estejam prontos e você esteja certo de que pode ganhar a vida. No outro aqui, ó, em 1 Timóteo é o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, ou seja, se o marido não tem responsabilidade de sustentar a casa e ele está negligenciando isso, é igual eu falei, bom, pô, não consigo emprego, tal, ele está lutando, Deus está vendo, a esposa está vendo o esforço do marido. Mas se ele não está se esforçando, em Timóteo vai dizer que ele é pior do que aquele que negou a fé, ele é comparado como um descrente. Olha o peso da palavra. E em Provérbios vai dizer que, se eu vou casar, se eu vou constituir família, eu tenho que fazer o cálculo, eu tenho que saber se eu tenho condições de sustentar essa família. Porque o meu papel como homem, como marido, é ser provedor da casa. Tem que ser provedor. É esse o papel. E aí, o que eu aprendi ao longo da minha vida cristã é o seguinte: se você orar em direção daquilo que a palavra te instrui, Deus vai fazer. Porque Deus, se tem uma coisa que ele faz, é velar pela sua palavra. Então, quando eu comecei a orar que eu gostaria de ser o provedor da minha casa e ser aquele que sustenta o meu lar, eu entrei na roda sem entregar um currículo. E hoje eu tenho um salário abençoado. Então, eu e minha esposa orava. Então, você, homem que está me ouvindo, ou você, esposa que tem um marido, comece a orar os dois juntos a respeito disso. Se o salário que ele ganha não é suficiente para suprir, veja bem, as necessidades, tá? Ok? Não é os privilégios. Se você orar ao Senhor, ele vai fazer. Porque ele chama o marido como provedor. Então, se ele chama o marido como provedor, ele é fiel para sustentar aquilo que ele diz. Amém? Ok? Agora, avançando já aqui, senão a gente não termina, porque eu quero abrir para os irmãos falar. Ser protetor.
Em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar, que é trabalhar, e guardar. Guardar do quê? Se só viu o homem ali, a princípio, né? Guardar o jardim do quê? Aí Deus vai e cria a esposa, a mulher, Eva. E aí a gente percebe que Eva era enganada por Satanás. Aqui embaixo está escrito assim: agora vamos pensar em que tipo de proteção o Senhor tinha em mente quando deu esta ordem a Adão. Quem mais havia no jardim? Ninguém. Nem mesmo Eva ainda havia sido criada, e o homem estava literalmente sozinho no Éden. É evidente, portanto, que Adão deveria proteger sua esposa do ataque maligno de Satanás, chamado pelas escrituras a antiga serpente. Apocalipse 12:9, antiga serpente, né? Agora vamos pensar um pouquinho. Adão sabia que Deus havia proibido que eles comessem da árvore. A Bíblia vai dizer que Eva foi enganada, mas o homem não. Lá eu acho que é em Timóteo, depois eu pego o versículo. A mulher, fala que a mulher foi enganada, mas o homem não. Essa proteção de protetor, o homem deveria estar ali auxiliando, informando, instruindo, ensinando, reforçando a palavra que Deus havia dado a ele e a sua esposa. Então, o protetor aqui é guardar a sua esposa de filosofias e doutrinas vãs. Por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios que a mulher deve aprender com o seu marido em casa. Não que ela não deve aprender na igreja, né? Em contexto ali, né? Mas também é uma instrução que o marido tem a responsabilidade de proteger a mulher, tanto emocionalmente e também fisicamente. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão. Saiu aqui foi escrito aqui no chat. O que foi lançado? Você que escreveu? Não, foi eu, pastor. Eu só coloquei aqui para o pessoal ver o versículo que o senhor falou lá de 1 Timóteo, né? Porque primeiro foi formado Adão, obrigado, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Mas só amém. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Obrigado. Então, a gente percebe que Eva foi enganada. Se o homem foi colocado no jardim para proteger, lavrar e guardar o jardim, então ele era o guardião de qualquer transgressão no jardim, de qualquer infração, de qualquer violação da lei. Então esse é o papel do marido, esse é o papel do homem. Ele precisa guardar a esposa, ele precisa tirar as filosofias que são lançadas ao coração dela, à mente dela. Eu louvo a Deus, graças a Deus eu tenho dentro do meu lar, da minha casa, uma esposa que a gente conversa muito. Nossa, a gente senta aqui no sofá, a gente passa horas conversando. E a gente conversa sobre educação de filhos, a gente conversa sobre política, a gente conversa sobre sexo, a gente conversa sobre dinheiro, a gente conversa sobre adquirir bens, a gente conversa como construir, como reformar, como fazer, a gente conversa sobre tudo, absolutamente tudo. E nessas conversas surgem dúvidas, e graças a Deus, eu acredito que na maioria das vezes eu consigo responder à minha esposa as dúvidas dela. E a minha esposa, ela é extremamente racional. Extremamente. E eu vou dizer que a fé, ela não é burra, a fé é racional. A gente consegue provar a existência de Deus pelas coisas criadas.
A fé ela é racional, senão ela é fideísmo, senão ela é filosofia, senão ela é um mero pensamento. A fé ela é racional, ela é comprovada. Deus demonstra através da criação a sua existência. Então a fé ela não é burra, ela é racional. E a minha esposa ela é extremamente racional. Às vezes, muitas vezes ela é cética. Então eu preciso provar para ela por A mais B, senão eu não consigo. E através desse diálogo eu consigo criar muros, barreiras. Igual lá no livro de Neemias, eu estou tentando terminar esse trabalho que o pastor Hildo me deu, está dando um trabalho. Por isso que chama trabalho, né, Gabriel? É, esse tá, pastorio tá demandante. Está demandante. E essa reconstrução do muro é justamente o quê? Para a proteção da cidade. Então, é literalmente isso. Quando Deus cria o homem para guardar o jardim, é para que ele construísse um muro sobre os animais que Deus colocou sob o seu governo e sobre a esposa que também está sob o seu governo. Então a gente precisa criar paredes criar muros na mente das nossas esposas como fortaleza, para que não entre sofisma, doutrinas, falsas coisas. Por quê? Porque se a gente não conseguir criar a luz da palavra, das escrituras e da verdade, a gente vai estar dando brecha para entrar coisas dentro do nosso casamento e isso vai acabar adoecendo o casamento. Então isso é importante. E a mulher, como sabe, a mulher sabe que é dificular, ela tem um papel importante nisso. À luz das escrituras, nós como cristãos, entender isso. Eu não vou me estender, mas esses são os pilares, ok? Papel do marido, ser o cabeça do lar, não como ditador, mas como alguém que se doa como Cristo. Cristo é o nosso cabeça, ele é o nosso Senhor. E nós servimos ele por amor, porque ele nos serve, né? Ele nos sustenta, ele nos ama, ele nos protege, né? Ele tem um relacionamento íntimo conosco, como se fosse até mesmo uma relação, né, de homem e mulher. Então, esse é o papel do marido. Ele precisa se assemelhar com Cristo. Ele tem que ser o cabeça, ele tem que amar a esposa sacrificialmente, ele tem que ser o amante da esposa, ele tem que ser o protetor e o provedor. Ok? Esse é o papel do marido. Então, eu peço que as esposas ajudem a desenvolver este maridão aí que vocês precisam, né? E que o homem também precisa exercer esse papel para que ele se sinta realmente nesse papel e nessa função pleno, satisfeito, ok? Gabriel, tá contigo, meu irmão. E com os irmãos que quiserem falar também. Eu vou até aqui. Amém, pastor. Eu só vou colocar aqui já vou liberar para o pessoal poder comentar. Vou só colocar uma sugestão aqui, uma contribuição. Opa, peraí que eu copiei um negócio aqui e não veio. É uma sugestão de um livro, provavelmente o pastor conhece. É um livro chamado O Silêncio de Adão, de um autor chamado Larry Crabb. Ele fala sobre... Ele começa falando assim, o intuito do livro é falar sobre a omissão masculina e como que a omissão masculina destrói a sociedade, né? Mas ele começa toda a linha de raciocínio dele baseada no Éden, como o pastor muito bem colocou, né? Adão, ele sabia do que estava acontecendo, mas ele foi omisso. Então, mandei o link aqui do livro, só para vocês verem, é um livro muito bom. Eu li porque eu emprestei o livro do pastor Renan e eu pretendo não devolver jamais. Ele pode reclamar para quem ele quiser. E é muito bom o livro, gente. Mas, pastor, essa aula é muito importante por conta do papel do homem. Eu acho que para os homens que estão aqui, o meu recado, né, e o que eu tento me lembrar todos os dias é que
Deus me levantou como sacerdote nessa casa, Deus não levantou a Vanessa como sacerdote dessa casa. Então, nós temos aqui a responsabilidade está nas nossas mãos mesmo. Então, a gente precisa se lembrar diariamente dessa responsabilidade. Eu me lembro disso quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para a Vanessa, quando eu olho para o meu pai, que já tem 77 anos. O responsável aqui tem que ser eu. E para a mulher, acho que o que eu poderia falar aqui em um minuto, para a gente não estender, é tomar cuidado para não, de alguma forma, castrar a autoridade do marido. Porque é muito fácil, especialmente quando você tem um marido que ainda não tem o conhecimento profundo e verdadeiro da palavra. Então, com as suas atitudes, você consegue vetar essa autoridade dele, você consegue ir, de alguma forma, desmasculinizando ele dia após dia. E aí, o que vai acontecer é uma tragédia, porque o inimigo vai encontrar uma forma de fazer com que ele se sinta masculino de novo com outra pessoa. Esse é o plano do diabo para as nossas vidas, né? Mas Deus, ele é soberano, ele é misericordioso para nos mostrar o caminho da verdade aí. Mas vamos lá, gente. Podem colocar dúvidas, o que vocês gostariam de adicionar aqui. Esse momento é muito importante para a gente ter essa troca, né? Ó, a Luzia já levantou a mão para falar. Pode falar, Luzia. Acho que seu microfone está no mudo, Luzia. Ah, ela apertou sem querer. Mas legal, gente. Vamos colocar alguma coisa. A Vanessa está aqui do meu lado, quer colocar alguma coisa? Sim. Pergunta pro pessoal, oi, pastor, paz. Eu acho que é interessante, dentro dessas cinco pontos, né, que foi levantado, se o pessoal aqui quer se aprofundar mais em alguns temas, alguns pontos específicos, como no caso a sexualidade no casamento, né, que pode ser feita uma aula apenas sobre isso, falando, por exemplo, da santidade, a importância de levarmos, né, a santidade para essa área da nossa vida. Enfim, aí tem algum outro ponto que, né, alguém que trabalhe um pouco mais, que fale um pouco mais depois? Eu acho que esse tema da sexualidade no casamento ela é bem importante. Eu acho que dá para fazer uma ou duas aulas sobre isso apenas. Não dá mesmo. Tá me ouvindo? Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Só a sexualidade Agora, não estou ouvindo mais. né? Nós temos que... Não está ouvindo? Agora eu estou. Também nós temos que entender sobre as dificuldades, né? Por exemplo, no meu caso, com meu esposo, quando eu tive a doença, fiquei internada, tivemos muitos problemas, né? E então a gente ficou muito tempo sem ter relação. Por quê? Porque eu estava passando por um momento muito difícil, né? A gente não tinha nem cabeça, né? Para pensar em umas coisas, nesse tipo de coisa. E muito remédio, né? Muito tratamento e tudo mais. E o meu esposo foi extremamente paciente, ainda é. Por quê? É um problema, é uma coisa assim que é uma exceção, que foge à regra, né?
Então, a gente tem que ter também esse entendimento, tanto a mulher quanto o homem, porque é igual, outro dia eu estava vendo sobre isso, né? A pessoa, por exemplo, meu esposo vai, Deus me livre e guarde, fica paraplégico, né? Ou eu fico paraplégico. Aí acabou o casamento. Não, não pode ser assim, não é? Então, assim, a gente tem que entender que é importantíssimo, mas, em primeiro lugar, você ama o seu cônjuge e você pode abrir mão disso, né, por um período, ou, de repente, quando é esse tipo de exemplo que eu coloquei, né, você entender, você sabe que você casou e por motivos que vai além disso, né? Você ama o seu esposo, ama a sua esposa e você vai cuidar. É aquela questão que o meu esposo colocou, você vai cuidar, independente se vai ter isso ou não, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. É importantíssimo que tenha a consciência de que isso, que, que o amor, ele é acima de tudo, né? A gente vai continuar independente da situação. Não sei se eu me fiz entender. O que a Ana colocou é o seguinte: caso a saúde dificulte isso, o homem tem que entender, ou vice-versa, a mulher, né? Por causa de saúde. Agora, se não há a questão de saúde no relacionamento, então eles têm que se esforçar para que isso aconteça, para que não entre em tentação. Por isso que fala em comum acordo, né? Tudo tem que ter comum acordo. A mulher tem que fazer a sua parte, o homem tem que fazer a parte dela. Mas eu acho que isso é mais a gente fazer um estudo mesmo em cima para esse tema. Isso, Ana, exato. Por isso que tem vários pontos, né? Eu acho que é legal a gente realmente fazer um estudo sobre isso, né, pastor? Porque a intimidade do casal tem vários pontos a ser tratado. No caso, por exemplo, né, que nem a Ana deu exemplo do testemunho de vocês, né, que ela, graças a Deus, passou passou já, né, já foi passado já por esse processo, né, e assim como tem também, por exemplo, nosso testemunho, quando você passa por uma crise no casamento, né, onde você restaura um casamento, tem que haver cura nessa área da vida também. Então, muitos casamentos às vezes não conseguem muitos casais não conseguem ter essa vida íntima, plena, né? Conforme a vontade de Deus, exatamente porque há muita ainda ferida, né? Ainda há feridas do passado, há feridas que não foram curadas. Por isso que tem que ser trazidas para Deus para que o casal tenha uma vida aí de intimidade, é, é, não vou, uma vida de intimidade conforme a vontade de Deus mesmo, né? Que seja plena, desde que nem o pastor falou e a Ana falou, né? Tendo aí tudo dentro do consenso aí, né? Eu acho que é legal trazer, é legal, né, Ana, a gente conversar, fazer mais uma aula sobre isso, exatamente porque tem N fatores, né? E a gente sabe que o contexto da nossa igreja, dos casais da nossa igreja, né? A nossa igreja ela é bem escancarada nisso, né? A gente brinca e fala assim, aqui todo mundo tem as suas feridas aqui, todo mundo sabe, né? Então, a gente sabe que os contextos dos casamentos da nossa igreja não são contextos assim, todo mundo casou bonitinho, tem aquele casamento perfeito. Não é isso, todo mundo sabe que tem casamentos aqui que tem as feridas abertas, que tem que ser restauradas, tem que ser curadas, e lidar diretamente com essa área da intimidade, né? Então, aí, no caso, por exemplo, o homem trazer para si o entendimento do seu papel, né, no lar,
no caso, a mulher também entender qual é o seu papel, né? Por exemplo, no nosso processo de restauração, isso foi muito importante, eu entender o meu papel de esposa, para que eu não castrasse mais meu marido, como antes. A Vanessa era especialista em... A Vanessa acho que ela queria uma esposa em casa, é impossível isso. Não, mas aí vai da educação de cada um, do histórico de cada um, né? Então, assim, tem tudo isso, né? A gente tem que desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu que não foi normalmente, né, não é de acordo com a palavra, e depois se voltar para a Bíblia e aprender realmente como que Deus quer que nós sejamos ali, né, que nós realmente sejamos ali como um casal, como marido e mulher, né? E eu acho que é isso. E então tem ponto, aí coloca aí, gente, a opinião de vocês, que vocês querem falar mais. Vamos lá, gente, vamos participar. A gente já está encerrando falar, já, gente. mas não precisem ficar com vergonha. A gente está aqui para... Esse momento de comunhão, ele é muito importante. Se não houver esse momento de comunhão entre nós, né, pastor? A gente grava um vídeo com a aula e vocês assistem, não é? Então, o importante é a gente... É o bate-papo depois, Exato. Uma Oi? coisa que Oi, pode falar, gente. Eu queria saber se também, assim, se tem assuntos, assim, no caso, para quem separou, né, que era namorado, e não, as coisas não foi fácil, se tem, tipo, como vocês têm uma palavra, assim, para dar força pra gente. Eu acho que a gente pode fazer não sei se uma aula inteira, pastor, mas a gente pode pegar uma aula para tratar esses assuntos, né? Porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso também. Com certeza, Luzia. Porque no caso foi um relacionamento de 3 anos, né, e eu venho sempre tentando ajudar, por causa no caso dele, vício da bebida e das drogas, né, e a gente vem sempre tentando ajudar, e eu como diz assim, eu sempre venho tentando ser a mulher sábia, só que chega num ponto que fica difícil, né, da gente lutar sozinho. Sim, com certeza. Mas a gente prepara alguma coisa um pouco mais específica, mas a gente não deixa de cobrir isso, não. O intuito é a gente ir continuando, gente. A gente, assim, como vocês perceberam hoje, tem muito assunto para ser tratado. Tem muita coisa para a gente falar, né, pastor? Assim, enquanto a gente vai falando, a nossa cabeça vai pensando nos sub-assuntos que tem, e assim, é muita coisa que a gente tem que explorar, porque nós temos realmente que nos dedicar a esses assuntos. A gente se casa, e aí raramente a gente lê um livro sobre casamento, sobre relacionamento, e aí quando a gente lê, a gente parece que, nossa, mas vivi a minha vida inteira e não sabia disso. E aí algumas coisas são óbvias, mas outras nem tanto, né? Então a gente tem que gastar tempo mesmo, tem que investir. Isso aqui que a gente está fazendo é um investimento que poucas coisas na vida vão dar o resultado que isso aqui está dando. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas acho que isso aqui não vai dar resultado nenhum, a gente só está aqui. Não, a gente está investindo. O resultado disso aqui, gente, ele é gigantesco. Sem contar que a gente está fazendo algo para o Senhor. Então, quando você termina isso aqui, você tem um sentimento de missão cumprida, um sentimento gostoso que o próprio Espírito Santo coloca no teu coração, que te preenche de uma forma muito mais plena do que se você estivesse assistindo um filme na Netflix. Sem contar que a gente está em comunhão. é verdade, Gabriel. Desculpa, eu cortei. Né, Jess? Verdade. E sem falar que é o seguinte, estamos passando para a próxima geração o que é um casamento verdadeiro em Cristo Jesus, coisa que nós não aprendemos, Exato. né? Uma coisa que o pastor falou me chamou muita atenção, assim, eu sempre tive muitas amizades masculinas e a maioria dessas amizades sempre falava em relação a não querer voltar para casa porque encontrava a mulher com um bico de 500 km por hora, né? E chegar em casa, ter um pedacinho do céu em casa, saber que vai poder encontrar descanso, paz. Geralmente o homem nunca encontra isso quando chega em casa. Ô, Jess, O homem chega em... 3 filhos dá muito, não tem muito silêncio. Exatamente, Vanessa, era exatamente isso que eu ia falar. A mulher geralmente tem a casa, tem os filhos, trabalha fora, né? Raramente uma mulher hoje
se dedica 100% somente à casa, né? Então, quando o homem chega, a mulher quer despejar tudo nesse homem, coitado. Bem isso. Hoje eu entendo, porque teve uma época que eu tava para me divorciar e eu fiz um comum acordo com meu esposo da seguinte forma: você vai embora agora, você quer ir embora, você vai embora, mas você vai embora em tal data, porque até lá a gente se resolve financeiramente. Pode ser? Pode. Nesse período, gente, eu fui a melhor esposa do universo, a esposa que eu nunca fui antes. A esposa do homem chegar em casa e realmente ele encontrar paz, ele realmente encontrar descanso. Mas eu no puro ódio, porque eu tava no puro ódio. Eu não tava na santidade. Eu tava era com raiva. Eu fazia as coisas para ele poder chegar em casa e ver que realmente ele estava perdendo algo que ele nunca teve, na verdade, porque eu nunca tinha dado isso para ele, né? Então, assim, eu acabei aprendendo isso de uma pior maneira, talvez, né? Mas realmente, o homem chegar em casa, ele poder ter aqueles 5 minutos de paz, faz com que ele nos dê 30 minutos depois que seja de benefício para nós mulheres. Se nós, mulheres sábias, pudéssemos dar 5 minutos de paz para o marido quando chega em casa, nós, automaticamente, mulheres, somos beneficiadas com pelo menos 30 minutos, seja da forma que a gente quiser com esse marido. E não é uma lição fácil, Jess, né? Você viu isso aí, não é fácil. Mas a Não. Vanessa aprendeu algo não sei se foi com a doutora Rosana, tem uma neurocientista que a gente segue, que é cristã, que ela disse assim: olha, seu marido chega em casa, então deixa ele primeiro ele tem as necessidades básicas dele, né? Deixa o marido concluir as necessidades básicas. Deixa ele chegar, deixa ele olhar, deixa ele respirar, deixa ele entender o que está acontecendo na casa. Deixa ele tomar um banho. Deixa ele tomar um banho, deixa ele tomar uma água, deixa ele, né? E depois você descarrega alguma coisa. Agora, apesar dessa frase parecer um pouco machista, né? Porque parece, poxa, independente do que você viveu durante o dia, você não tem direito de descarregar isso em cima do seu marido. Mas acontece assim, nós homens, a gente tem uma dificuldade muito grande em ouvir essas reclamações, esse gotejamento. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala da mulher que fica gotejando na cabeça do marido. E não é uma questão de machismo, não é uma questão de... É uma questão assim, 99% dos homens têm essa dificuldade. É uma coisa que para nós é difícil, ficar aguentando essas reclamações e reclamações o tempo todo. Assim como para vocês também, vocês têm outras dificuldades, né? Então, é uma questão de entender isso e tentar, de alguma forma, prezar por um relacionamento que ele seja mais saudável. Mas é claro que, assim, o que a gente está falando aqui não é fácil, né? A gente exige um nível de maturidade elevado, um nível de maturidade espiritual elevado. Sim, aí agora um conselho para os homens, que eu vi também de um pastor, que ele falava que ele chegava em casa, né, depois do trabalho, e antes dele entrar em casa, ele tirava, 2 minutos dentro do carro, para ele respirar e ele lembrar aonde que ele estava indo, porque no automático, né, o homem vai chegando em casa, ele encontra aquele caos e criança gritando e mulher falando da comida e pega isso, pega aquilo, então ele já fica em pânico. Então, em contrapartida, homem, quando você chega em casa, já dei instrução pro Gabriel. Antes de você entrar pela porta, já tira seu 1 minuto de oração no carro e fala: agora estou indo pro meu principal turno, pro meu turno, né, da minha família, né, que agora eu vou viver o meu principal ministério, né, que é da minha família. Porque as crianças estão com saudade, quer brincar, quer ficar com o pai, né? Não, se a criança tá com saudade, beleza. O problema é que a criança, às vezes, você chega em casa, a criança tá tudo endemoniada, gente. Pelo amor de Deus. Tá tudo gritando, quebrando, fazendo birra. Se quiser brincar, é legal, pô. Brincar é top. Agora tem horas que o negócio pega, o bicho pega. E aí a gente tem que colocar a cabeça no lugar. É onde o pastor Carlos falou, é onde a gente desenvolve o quê? Os frutos do Espírito. Entendeu? Paciência, né, pastor? Exato. Isso aí foi muito bom, pastor. Muito bom. Como você ama a sua esposa? Através do domínio próprio. Domínio próprio. Exato.
A gente vai amadurecendo, né? Por isso que é fruto do espírito, né? O fruto vai amadurecendo. Mas realmente, às vezes a gente chega cansado e quer descansar, que nem hoje a Sofia quis brincar comigo, que ela era policial e eu era ladrão, e ela chamava eu de miliante. Eu acho que eu fui preso umas 20 vezes. E ela batia em mim mesmo, e eu falava para Ana que ela era advogada, falou, direitos humanos, né? Não tem direito dos humanos aí, me ajuda aí, tá me batendo, me agredindo. Então nós brincou, e cheguei cansado, que nem eu tô trabalhando essas 3 manhãs, eu levanto 4 horas da manhã. Então eu cheguei cansado e ela a milhão, né? Chegou da escola, vamos brincar, pai, quero brincar, vamos brincar, vai brincar do quê? Aí daqui a pouco ela miliante, deita no chão, miliante, não sei o quê. E eu fiquei de miliante aqui a tarde inteira quase, né? Só tirei um tempo para estudar um pouco mais, descansei mais uma horinha para poder dar aula, mas o resto da tarde foi apanhando aqui. Mas foi benção, ela se divertiu, eu também brinquei, eu também sou meio molecão. A Ana fala que não sabe quem é mais criança, se é eu ou se é a Sofia, mas é o lar que a gente quer retornar, né? É o pedacinho do céu. Eu falo sempre pra Ana, a gente tem que ter o pedacinho do céu na nossa casa. Existe não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É, existe o Dia Internacional do Adultério. O Dia Internacional do Adultério é segunda-feira. Existem pesquisas que já foram feitas dizendo que a maior parte dos adultérios são cometidos na segunda-feira. E aí eu fui ver uma pesquisa que falava sobre isso e eu achei muito interessante. Por quê, pastor? Por que na segunda-feira? Porque durante o final de semana a pessoa se cansa da própria família. E eu não estou de forma nenhuma avalizando o ato, como se isso fosse motivo para a pessoa recorrer a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa está tão frustrada com a própria família dela, que daí chega na segunda-feira, ela volta para o trabalho, e aí ela finalmente se vê livre da família, e aí no dia, segunda, terça-feira, são os dias onde eles mais concretizam esses atos. Por conta do final de semana. E o que acontece no final de semana? No final de semana você teve que ficar com a sua esposa, você teve que ficar com o seu marido, você teve que ficar com a sua família, você teve que aguentar, né? E então isso que o senhor falou, muito legal, de assim, a sua casa tem que ser realmente um paraíso. A gente tem que querer voltar para casa, tanto a mulher quanto o marido. E eu vejo muita gente que não quer voltar para casa. Eu vejo muita gente que arruma desculpa para fazer hora extra, que não quer voltar. Simplesmente não quer voltar. Por quê? Porque não é prazeroso. Então, acho que a gente tem que, em comum acordo aí, entre marido e mulher, a gente tem que transformar o nosso lado. Às vezes eu e a Vanessa, a gente olha um pro outro e fala assim, olha, vamos recomeçar o dia? Acho que a gente começou meio errado hoje. A gente tá brigando com as crianças, a gente tá meio estressado, vamos recomeçar? E acho que é importante. A gente tem que transformar realmente num pedaço do paraíso aqui na nossa casa. Em casa a gente tem o hábito assim, quando um ou outro está estressado, fica quietinho no canto, ninguém mexe com ninguém, e aí ao longo do dia vai conversando, quando vê já tá brincando, já tá jogando um travesseiro no outro, tá assistindo um filme junto, e assim É importante. é A gente vai benção. revertendo. Mas é isso, pessoal. Mais alguém quer participar, colocar alguma coisa? Não? O pessoal tá quietinho. Não vou pessoal tá falar mais nada, Vamos não. orar. Não vou falar mais nada, não. Eu tô acordada desde as 11h30 da noite de ontem. Então, Misericórdia. daqui a pouco eu vou trabalhar mais um pouco. Então, estou já no extremo do cansaço. Olha aí. Acordar desde as 11 horas da noite de ontem. A Jess tem que ser... a gente tem que ser estudada, Jess. As pessoas têm que seguir o teu exemplo. É complicado, não segue não, Gabriel, segue não, porque Não, e tá assim, eu falo que todo sacrifício tem o seu resultado. Tudo vale a pena se você faz um sacrifício. Então, hoje eu fiquei acordado, fui fazer meus compromissos para poder acabar de tirar minha carta.
para poder pagar minha carta, né? Fazer trabalho de madrugada e vou fazer uns bicos de dia para poder pagar minha carta. E agora, meia-noite, eu entro no meu serviço mesmo. Mas eu também tenho que ter tempo na minha casa. Na hora que eu cheguei, eu fiquei um pouco com meus filhos. Já era 8 horas na hora que eu cheguei, 8h30 começar a aula. Fiquei um pouquinho com eles rapidinho, coloquei todo mundo na cama. E pra mim isso é maravilhoso, porque eu não tenho memórias da minha mãe me colocando na cama, minha mãe me dando um beijo de boa noite. Eu tenho do meu pai, mas da minha mãe eu não tenho essa memória. Então eu colocar meus filhos na cama pra mim é muito gratificante. Dar esse beijo de boa noite neles e vir pra aula. Então assim, já que eu tive tempo para trabalhar em 2 serviços, para ficar com meus filhos um pouquinho, por que eu não tenho tempo pro Senhor? Que me deu a oportunidade de fazer tudo que eu fiz. E aprender um pouco mais da parte dele para ser melhor no meu lar. É isso mesmo. Amém. Realmente buscar, nós temos que buscar esse crescimento, né? E de todas as formas, através do discipulado, através de um relacionamento com Deus, através da participação nos cultos, a participação no EBD, leitura, estudo, comunhão, né? A gente tem que buscar crescer. Mas amém. Espera aí, ó. Eu acho que será que é o Reginaldo? O Reginaldo é a Jennifer? Espera aí. Ai, meu Deus, fugiu aqui. Acho que falaremos na próxima aula. Eu gostaria de saber como a mulher pôde ajudar o marido em todos os pontos que foram levantados. Ah, tá. Acho que o pastor pode colocar isso na próxima aula, que ele provavelmente vai continuar. Uma pergunta muito boa, muito interessante, né? O pastor levantou os pontos, como que a mulher pode contribuir para que esses pontos eles sejam alcançados pelo marido. Muito bom, muito legal. Acho que a gente precisa de um tempo para falar sobre isso mesmo. Aí entra no papel da esposa, né? A segunda parte do estudo é isso mesmo, a gente vai abordar o papel da esposa. Aí vamos levantar os pontos da esposa, e aí eu acredito que um vai ajudar o outro, um vai responder o outro. Legal. Ok? Então, amém. Eu acho que é isso, Gabriel. Pastor, pode encerrar. Acho que o Tá pessoal bom. já... Vamos orar, então, para a gente ter uma noite em paz. E aí amanhã a gente segue a semana, a gente vai se falando durante a semana. E aí eu monto o estudo e te encaminho de novo para a gente dar continuidade, tá bom? E a gente vai se falando conforme a gente for abordando outros temas. Ok? Pessoal, obrigado pela participação de cada um. Para a gente é importante, porque a gente, como professor, a gente se esforça, a gente pesquisa, a gente lê, a gente sacrifica e a gente cresce também. Toda vez que eu estudo, eu sempre aprendo algo a mais. E vocês participando também acaba nos ajudando aí, nos incentivando a continuar. É muito importante, tanto para nós quanto para vocês. Então, desde já eu quero agradecer de coração. Quero dizer que para mim é um privilégio poder estar participando aí, a oportunidade que o Gabriel me deu. Não sei se eu vou conseguir participar 100% por causa dos meus horários de turno, mas sempre que eu puder estarei junto com os irmãos, com certeza, porque eu também quero crescer junto. Amém? Vamos orar então. Amado e soberano Deus, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de termos a liberdade, Senhor, de estudar a tua palavra, de entender aquilo que o Senhor tem para nós, dentro do seu manual de vida, Senhor, que é as escrituras que o Senhor, porque através dela o Senhor se revela a nós quem o Senhor é e quem nós somos e qual é o papel nosso na sociedade, na família, na comunidade, Pai. Peço que essa semente, Senhor, as sementes que estão sendo lançadas através desse discipulado online,
sejam, ó Deus, realmente sementes boas em terras e solos frutíferos, ó Deus, para que nós possamos ver que a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa família em Cristo está crescendo, Pai, está amadurecendo, porque nós sabemos que um cristão cheio do Teu Espírito Santo, que completa o papel que a ele é desempenhado, com certeza ele consegue mudar as pessoas de vivência dele, ali a comunidade, a sociedade. E assim como foi dito aqui, nós estamos já tentando pegar esta postura correta para que os nossos filhos vejam verdadeiramente qual é a vontade do Senhor para nós. E nós sabemos que a vontade do Senhor para nós e para nossa família, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pedimos então que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor, cheia da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade. Que o Senhor lembre dessas lições que foram lançadas a nós, para que nós possamos ter atitudes, Pai, que agrade o Senhor, ó Pai, e traga harmonia, paz nos nossos lares. Que cada casa aqui, Senhor, representada seja um pedacinho do céu, Pai, onde o Senhor reina, onde o Senhor governa. Que o Senhor estabeleça o senhorio de Jesus Cristo em cada casa, em cada coração, Pai, e o governo do Senhor sobre nós. Que o Senhor nos proteja e nos guarde, que o Senhor levante o teu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe cada um, viu? Amém. Ana, e até a próxima aula. Ou até o Se Deus culto. quiser. Amém, Deus pessoal. abençoe. Deus abençoe. Com Deus. Amém. Tchau, tchau, gente.